Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça numa obra que marcou o século XIX e que ainda hoje continua a fazer pensar milhões de pessoas, o Livro dos Espíritos. Bem, vamos começar com aquela pergunta, sabem? A pergunta que, mais cedo ou mais tarde, todos nós fazemos. O que é que existe para além desta vida? O que acontece quando tudo isto acaba? Para onde vamos? Esta busca por respostas é, se calhar, tão antiga como a própria humanidade. E pensem bem, esta inquietação não é de agora, nem pensar. Se recuarmos até à Grécia Antiga, já encontramos gigantes do pensamento como Sócrates e Platão a debater isto mesmo. Eles já defendiam que a alma não era o corpo, era algo mais, uma essência imortal que já existia antes de nascermos e que continuaria a existir depois da morte. De certa forma, eles já estavam a preparar o terreno para tudo o que viria a seguir. E agora, damos um salto no tempo. Vamos até ao século XIX, uma altura de enorme agitação científica e filosófica, para conhecer a figura central desta nossa história, Allan Kardec. Ora, este homem, que na verdade se chamava Hippolyte Léon Denis Rival, era um pedagogo super respeitado em Paris. E, curiosamente, ele era um cético. Quando começou a ouvir falar de fenómenos estranhos como mesas que se moviam sozinhas e que até respondiam a perguntas, a sua primeira reação não foi acreditar, foi investigar. Ele quis aplicar o método científico que tanto valorizava: observar, analisar, comparar e só depois tirar conclusões. E foi daqui que nasceu uma distinção muito importante que o próprio Kardec fez questão de deixar bem clara. Ele precisava de um nome para a doutrina que estava a nascer daquela investigação e criou a palavra espiritismo para designar especificamente esta filosofia baseada na comunicação com os espíritos. Isto é diferente do espiritualismo, que é uma palavra muito mais abrangente, sabem? Refere-se a qualquer crença de que existe algo para além da matéria. E o método que ele usou foi, incrivelmente rigoroso. Ele não se ficou por um único médium ou por uma única mensagem. Nada disso. Ele fazia as mesmas perguntas a vários médiums, em sítios completamente diferentes, e depois comparava tudo. Só aquilo em que as respostas coincidiam, em que havia um consenso, é que ele considerava válido. Foi este processo quase de detetive que deu origem à obra que conhecemos. Então, depois desta investigação toda, qual foi a primeira grande conclusão? A resposta, no fundo, tem a ver connosco, com a nossa essência. O que é que nós somos, afinal? Basicamente, a doutrina apresenta um universo assente em 3 pilares. Primeiro, Deus, a inteligência suprema, a origem de tudo. E depois, os 2 elementos a partir dos quais tudo é criado: o espírito, que é a inteligência, a consciência, o princípio ativo, e a matéria, que é o elemento passivo, aquilo que o espírito usa para agir e se manifestar. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Nós somos essa consciência, esse tal princípio inteligente a que se chama espírito. A nossa alma, então, não é mais do que um espírito que está, temporariamente, ligado a um corpo. A analogia moderna é perfeita. O nosso corpo é como o hardware, uma máquina biológica incrível. E a nossa consciência, o espírito, é o software que usa este hardware para interagir, aprender e evoluir, aqui, neste mundo. Ok, mas como é que algo imaterial, como o espírito, consegue mexer num corpo que é matéria pura? Parece um puzzle, não é? A resposta que a doutrina dá é o perispírito. Pensem nisto como uma ponte, um elo semimaterial que serve de interface. É ele que traduz a vontade do espírito em impulsos nervosos para o cérebro e ao mesmo tempo leva as sensações do corpo de volta à consciência do espírito. Certo. Se a vida aqui na matéria é só uma passagem, uma experiência temporária, então para quê? Qual é o objetivo disto tudo? A resposta leva-nos à ideia de uma jornada, de um progresso que nunca para. Há uma passagem no livro que resume isto na perfeição. Cada vida é vista como uma prova, uma oportunidade de aprender. É como se a vida fosse uma grande escola e cada existência um ano letivo. Estamos aqui para desenvolver as nossas capacidades, tanto intelectuais como, e principalmente, morais. É um processo contínuo de nos tornarmos melhores. E é aqui que a ideia da reencarnação das várias vidas traz uma certa lógica a muitas daquelas perguntas que nos deixam desconfortáveis, não é? Porque é que uns nascem com tudo e outros sem nada? Porque é que há crianças com talentos incríveis que parecem vir do nada? Se só tivéssemos uma vida, isto seria uma loteria cósmica profundamente injusta. Mas a ideia de várias existências sugere outra coisa, que as nossas circunstâncias atuais são consequência do caminho que já percorremos e que temos sempre uma nova oportunidade para aprender, corrigir e avançar. E todo este progresso pode ser, de certa forma, mapeado no que se chama a escala espírita. Pensem nisto como um mapa da evolução da nossa consciência.
Começa nos estágios mais básicos, onde a matéria ainda tem muita influência, passa por níveis intermédios, onde o bem já começa a prevalecer, e vai até aos espíritos puros, que já atingiram a perfeição. A ideia é que todos nós estamos algures nesta escada, a subir de grau a degrau. Pronto, tudo isto pode parecer assim muito filosófico, muito abstrato. Mas a verdade é que esta doutrina tem implicações muito, muito práticas para o nosso dia-a-dia, para a forma como vivemos e encaramos a vida. Uma delas, e talvez uma das mais impactantes, é a ideia de que nós nunca estamos realmente sozinhos. Estamos sempre rodeados por outros espíritos. Os bons espíritos, como os nossos protetores ou anjos da guarda, tentam inspirar-nos para o bem. Já alguma vez sentiram assim um pensamento bom, uma força extra quando estavam prestes a desistir? Ou uma intuição, um feeling que vos salvou de uma má decisão? Pode muito bem ser essa influência subtil a atuar. E isto leva-nos às leis morais. Elas não são vistas como regras impostas por um Deus castigador, sabem? É mais como as leis da natureza. Tal como a lei da gravidade existe e rege o mundo físico, a lei do amor, da caridade, da justiça, rege o nosso progresso espiritual. Ignorá-las não é pecado, é simplesmente criar mais dificuldades para nós próprios, atrasar a nossa própria felicidade. E talvez o ponto mais reconfortante de toda esta visão seja a perspectiva sobre a morte. O livro descreve a morte do corpo não como um fim, mas como uma libertação. É como voltar a casa depois de uma longa e, por vezes, difícil viagem, e à nossa espera estão aqueles de quem gostamos e que partiram antes de nós. Isto muda tudo, não muda? A perspectiva sobre a perda transforma-se. A dor da saudade, claro, é real e sentida, mas a ideia do fim, da aniquilação, do nunca mais, desaparece. A mensagem é de esperança. A morte do corpo não quebra os laços de afeto. A separação é só física e é só por um tempo. Não é um adeus, é um até breve. E por isso a pergunta final que esta filosofia nos deixa não é tanto sobre o que acontece depois da morte, mas sim sobre o que é que nós estamos a fazer agora com a vida que temos. Se cada dia é uma aula, se cada desafio é um exercício, que lição é que a vida nos está a tentar ensinar hoje? A resposta está em cada momento, em cada escolha que fazemos. Esta explanação foi realizada pelo Centro Espírita Luz Eterna, de Olhão. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta viagem de descoberta.